São Paulo, bola foi solta, David ganhou, cara a cara com o goleiro, vai fazer, bateu, acabou, acabou, gol do São Paulo, David. A gente vai deixar o Lucas Taveira hoje chamar o Felipe Melo. Lucas, chama o Felipe. Então vai. Chama o Felipe. Hoje você pode. Felipe Melo, fala do nosso São Paulo e dá esse show. Tudo bem, Lucas? Um abraço pra você, um abraço pro Pedro, pra Silvânia. Do nosso São Paulo, quem, né? Do nosso, quem? do Lucas. É, do Lucas. Dos Ah, tá. ouvintes, Então tá bom, então. São São Paulinos felizes, né? De todos os ouvintes são paulinos, que muitos nem dormiram ainda, né? Estão comemorando a vitória sobre o Palmeiras ontem por 2-1, vitória de virada no jogo de ontem, mas na primeira partida o São Paulo já tinha vencido, né? O Palmeiras começou ontem vencendo a partida, depois o São Paulo foi buscar no segundo tempo e terminou com vitória no Allianz Parque, classificação mais uma vez para a semifinal da Copa do Brasil. No ano passado o São Paulo eliminou o Palmeiras na fase de oitavas de final e agora elimina o Palmeiras na fase de quartas de final, e os dois jogos no Allianz Parque, né? E o Palmeiras mais uma vez eliminado pelo São Paulo que coleciona bons momentos contra o Palmeiras em mata-mata, né? Na história, o São Paulo tem bons momentos contra o Palmeiras em jogos de decisão de mata-mata. E agora já temos, então, classificados para as semifinais e um confronto definido: Grêmio e Flamengo, e São Paulo classificado agora para esperar o jogo de amanhã entre Corinthians e América Mineiro. Amanhã às 4h30 da tarde. Corinthians e América Mineiro jogam aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Na ida, o América venceu pelo placar mínimo, tem a vantagem do empate, e agora o Corinthians precisa da vitória. A situação do Corinthians é a mesma do Palmeiras, né? Precisa vencer por 2 gols de diferença para garantir vaga na próxima fase. E se o Corinthians passar, teremos São Paulo e Corinthians numa semifinal. São Paulo e Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil. Então podemos ter mais um clássico. São Paulo que eliminou o Palmeiras na próxima fase. Imagina, Pedro, Corinthians e São Paulo, hein? Vai pegar fogo mais uma vez. É verdade, né? Primeiro o Corinthians vai ter que fazer a parte dele, né? Que não tá muito fácil também, né? Ô, Felipe Melo, me conta uma coisa. Sobre o Abel Ferreira aí, é o fim de uma era ou é uma crise apenas? Crise técnica do Palmeiras, né? E mostra muito bem que o Palmeiras não tem hoje um grande elenco. Tem um time, mas um elenco recheado de jogadores jovens, que são bons, mas promessas ainda, né? Então, ontem, para tentar mudar o resultado do jogo, ele tirou o Dudu e colocou o Luiz Guilherme, jogador de 16 anos. Quer dizer, é um jogador que tem potencial para estar no Palmeiras, mas em um jogo decisivo, o Palmeiras não tem grandes peças ali no seu plantel. Tanto é que o dirigente, depois do jogo, né, o Anderson Barros, diz que o Abel cobra reforços e o Palmeiras vai buscar aí reforços para essa sequência de temporada. É importante falar, o Palmeiras está vivendo um momento ruim na temporada, acho que é o pior momento da era Abel Ferreira, mas o Palmeiras, pro torcedor do Palmeiras que está triste e tal, essa foi só a primeira eliminação do Palmeiras no ano, porque o Palmeiras não tinha sido eliminado de nada no ano. Tudo que disputou foi campeão. Paulistão, Supercopa, é a melhor campanha da Libertadores da América, tá ali no G5 do Campeonato Brasileiro, e foi uma eliminação dura pro seu rival, mas nada está perdido, né? Muitos torcedores do Palmeiras achando que a temporada está perdida. Não, ainda tem Libertadores da América e tem o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Palmeiras já foi campeão 2 vezes esse ano. Quer dizer, tá numa crise técnica, mas não dá para falar que o Palmeiras está em crise profunda, como, por exemplo, hoje o Corinthians está numa crise, o Santos está numa crise. É uma crise técnica de alguns jogos depois da parada da data FIFA, mas que certamente o Palmeiras deve dar a volta por cima e voltar a vencer. Muito bonito, mas o torcedor do Palmeiras não quer saber de nada disso, só tá pensando na eliminação ontem, né? Tem jeito. Felipe, quais são os destaques aí do fim de semana aqui na programação da Rádio Bandeirantes? O que nós vamos acompanhar aí no sábado e no domingo? Vamos lá, tem Campeonato Brasileiro, né? Esse final de semana o Botafogo amanhã joga contra o Bragantino às 9 horas da noite. Às 11 da manhã no domingo, Cruzeiro e Coritiba. Fortaleza e Cuiabá jogam às 4 da tarde. Fluminense e Flamengo no domingão.
Clássico Carioca também às 4 horas da tarde. No mesmo horário tem Clássico Paulista, São Paulo e Santos no Morumbi. Às 6h30, Atlético Paranaense e Bahia. No mesmo horário, 6h30, Internacional e Palmeiras. E no domingão e na segunda-feira tem Goiás e Atlético Mineiro, jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje tem Série B do Brasileirão. Série B hoje com 2 jogos. Atlético Goianiense Sport às 9h30 e Sampaio Correia contra o Ituano também às 9h30. Ontem, Criciúma e Guarani ficaram no empate na Série B por 1-1. Futebol feminino. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Agora o futebol feminino, né, Felipe? Vamos lá, porque faltam 10 dias para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. A seleção retomou nesta sexta-feira os treinamentos nessa reta final de preparação para o Mundial, um dia após o jogo treino contra a China. As jogadoras foram divididas em 2 grupos para fazer trabalhos específicos. Marta, Geise e Bia Zanerato e também a zagueira Tainara fizeram atividades separadas, como o controle de cargas dos treinamentos. A defensora Tamires, uma das jogadoras mais experientes da seleção, com 3 Copas do Mundo disputadas, falou em entrevista sobre a ansiedade para a disputa de mais um Mundial. É muito gratificante, de muito orgulho para mim estar podendo viver mais uma Copa do Mundo, a minha 3ª Copa do Mundo, e poder fazer parte também dessa mudança do futebol feminino. É uma Copa do Mundo onde a visibilidade está grande. Então eu vejo que não é um sonho só meu, assim, né? É um sonho que eu trago hoje para muitas meninas também de gerações mais novas que também sonham em estar aqui um dia. A seleção brasileira com a Tamires segue os treinamentos no Gold Coast até 18 de julho, quando viaja para Brisbane para finalizar a preparação antes da estreia da Copa do Mundo. A seleção vai estrear no dia 24 de julho em Adelaide contra o Panamá, faltando 10 dias para o início da competição. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. 6h35, mais algum destaque, Felipe? A gente só tem uma notícia ruim para nossa seleção feminina de vôlei, que o Brasil perdeu ontem da China por 3-1 e está eliminado da Liga das Nações de Vôlei. Derrota brasileira por 3-1 nos Estados Unidos nas quartas de final da competição. Não deu. Obrigado, Não deu. Felipe. Tchau, obrigado.